teve uma função modernizadora para o capitalismo alemão. Parece que o nazismo foi uma ferida purulenta acidental num corpo que estava saudável, mas ele foi só um pequeno sintoma de uma doença crônica, porque o valor é como um vírus que vai fazer de tudo para se replicar e se reproduzir, independente da vontade e da intervenção de qualquer sujeito de carne e osso. Ele é o sujeito do capitalismo, entendem? O tal sujeito automático. Do mesmo modo, o imperialismo orquestrou e apoiou ditaduras civis militares na América do Sul para garantir a periferização do capital e a dependência. E foi crucial para manter a ortodoxia, especialmente quando o Fordismo já estava em curva ascendente nos anos 1970. O Alisson diz que a forma política típica do capitalismo é tanto a democracia quanto o fascismo. E a Roswitha Scholz, comentando um texto do Kurz, num texto chamado A Democracia Continua a Devorar Seus Filhos, e hoje ainda mais, que ela diz na introdução que fez a pedido de amigos brasileiros no ano passado. Ela afirma o seguinte, eu vou ler. Kurz, em seu ensaio, vira-se contra a ideia de que a democracia e o fascismo / nacionalsocialismo são opostos. Em vez disso, apresenta a tese de que o nacionalsocialismo é o reverso da democracia e brota das suas contradições. Ele defende uma abordagem sistêmica da teoria da modernização baseada no universalismo da forma mercadoria. Olha só como Scholz e Kurz estão falando a mesma coisa que o Mascaro em Estado e Forma Política. E aí ela ainda retoma dizendo: a democracia é a forma de organização social da sociedade produtora de mercadorias, e o fascismo histórico e o nacionalsocialismo são parte contínua disso. Então, qual o modelo típico do Estado capitalista, da forma política? Vocês acham que é a democracia e o fascismo é um desvio irracional? Errou feio, errou rude. O modelo típico da forma política é a alternância entre democracia e fascismo, com predileção para esse último nas economias periféricas. Basta observar, gente, que no Brasil nós tivemos mais períodos de exceção do que de estabilidade na democracia burguesa. E é justamente por ser total flex que a forma política é adequada ao capitalismo, que vive mudando porque vive sempre em crise. Pois bem, o Fordismo entra em crise por diversos fatores, como o choque de Nixon, a crise do petróleo, dando origem ao que a gente chama de acumulação pós-fordista, que é essa que vivemos, com pulverização produtiva, supremacia do capital financeiro especulativo, que o Robert Kurz chama de capitalismo de cassino, ou hiperliberalismo, que a Roswitha Scholz chama de turbocapitalismo. E esse regime se faz acompanhar da regulação neoliberal, como a gente sabe, com minimização do Estado e tudo que vocês já conhecem, consenso de Washington, exigências do FMI, Banco Mundial, austeridade para a periferia, porque nos países de capitalismo central a bolha da dívida continua astronômica, privatizações, flexibilização ou fim dos direitos, como a professora Camila falou. Mas vejam que é nesse momento, após o fim da União Soviética, que surge também o que a sociologia chama de novos movimentos sociais em torno de demandas comuns e compartilhamento de identidades, com abandono da luta de classes. E o marxismo também é defenestrado da academia e as pesquisas passam a ser pós-estruturalistas, pós-modernas e vicejam um antimarxismo culturalista. A moda é o queer. E aí vem os bolsonaristas dizer que todo mundo na universidade é marxista. Ninguém hoje na universidade é marxista. E as esquerdas no Brasil, nesse contexto, cito como exemplos o MST e o MTST, grandes, imensos movimentos, mas que continuam concentrados na distribuição de propriedade. E aí, como aponta a crítica do valor, seja com Postone ou a Wertkritik da Alemanha sobre as esquerdas, eles não se sentam numa luta revolucionária contra o capital. Os movimentos, novos movimentos sociais, movimento negro, feministas, LGBTQ, de pessoas com deficiência, de populações e povos originários, indígenas, povos tradicionais, como o caso quilombola que a professora Ana Maria nos trouxe, para a qual nós temos que nos atentar com urgência, etc., eles estão todos centrados em demandas imediatas por positivação e efetivação de direitos, sempre, acreditando que a forma jurídica vai se voltar contra as opressões e emancipar.
O movimento dialético da acumulação e da regulação gerou ilusões hegelianas perigosas na esquerda. Parece que todo mundo aqui no Brasil é hegeliano de esquerda sem saber disso. E aí que não entendem que o capitalismo é crise após crise e não uma evolução racional. E para debater Hegel com brilhantismo, eu recomendo a palestra de ontem do professor Luiz Ismael. Mas quais são essas ilusões a que eu estou me referindo? Primeiro, de que o fascismo e a democracia são opostos e que lutando pela democracia se derrota o fascismo. E segundo, que as lutas sociais são elas que conquistam direitos e garantem a democracia, desconsiderando a interação dialética com a reprodução do valor. Olha, não é que eu estou defendendo um determinismo econômico, mas na conjuntura, no torvelinho da história, a fricção entre as lutas e o regime de acumulação chega a uma acomodação na forma jurídica. Qual acomodação? Não, nem sempre é a ideal para o capitalismo, porque se depender dele vai ser a forma mais selvagem possível, mas vai ser a mais adequada, a melhor possível, suficiente para a continuidade de valorização do valor. Se a gente for pensar, né, só que o que aconteceu é que no auge do neoliberalismo, aconteceu um fenômeno curioso aqui no Brasil diante de tudo isso. Nós experimentamos aí um neodesenvolvimentismo peculiar, o lulismo, que queria implantar o Estado Social aqui, tardiamente, quando o seu regime de acumulação correspondente, o Fordismo, já não existia mais. E aí, com essa estratégia de apostar no capital produtivo, fomentar o consumo, com pleno emprego e crédito, que também enriqueceu muito o setor financeiro, o lulismo foi se sustentando bem, porque também fazia o jogo neoliberal com o capitalismo central, até que o neoliberalismo entrou em crise nos Estados Unidos e na Europa. E aí, para se segurar, o capitalismo central novamente apela para o imperialismo. Tem que destruir o BRICS, as economias emergentes, colocar todo mundo de volta na mais servil dependência. Porque é espremendo o trabalho e a pobreza até a morte aqui que se possibilita a continuidade do valor lá. A CIA parece que leu Paixocanes, porque dessa vez, ao invés de mandar um soldado e um cabo, fez treinamento em lawfare. E o golpe jurídico que derrubou a Dilma e qualquer possibilidade de continuidade desenvolvimentista, assim como esse, houve outros golpes também aqui na América Latina, como na América do Sul, como na Bolívia também. Tudo isso só foi possível aqui no Brasil porque os aparelhos ideológicos do Estado, e aí quando a gente se refere ao conceito de forma política, não é só a estrutura burocrática do Estado, é ela mais todos os aparelhos ideológicos que formam que a gente chama de forma política. Tudo isso, esses aparelhos ideológicos, se mobilizaram para cooptar o apoio popular com velhas estratégias do fascismo, né, de demonizar a demonização de um outro arquetípico. Como assim no nacionalsocialismo foi o judeu, aqui foi o PT. Nessas horas, o fascismo se serve do apego totêmico que os indivíduos alienados conservam sobre aquilo que lhes parece certeza, concretude, continuidade, como racismo e patriarcado. E aí a Rosvita diz que está acontecendo um asselvajamento do patriarcado numa entrevista dela intitulada "O ódio às mulheres está novamente a aumentar". Nessa entrevista, além dela demonstrar que toda a crise do capitalismo sempre violenta mais as mulheres, ela sustenta que toda essa lacração descolada da luta contra o capitalismo só tem servido para mais capitalismo. E ainda por cima, acosta a sanha fascista. A New Left identitarista pós-moderna, que tem como horizontes mais direitos e representatividade midiática, consegue duas coisas. Uma, fornecer material publicitário para as empresas que exploram novos nichos de mercado. E dois, positivação de direitos, que não significa sua efetivação e também pode ser revogada a qualquer tempo. Existe uma espécie de efeito hipnótico na positivação de direitos desde o justnaturalismo. Os liberais acham que escrever na lei garante materialidade, mas os direitos humanos sempre tiveram um limite, que é o valor.
nenhum direito humano pode ser efetivado mesmo para todos os seres humanos do planeta. Isso acabaria com o capitalismo. Olha o exemplo do direito à saúde. Se a gente efetivar direito à saúde em plenitude, gratuitamente para toda a população, todos os nichos de mercado que exploram essa mercadoria iriam ruir. Como a forma jurídica está projetada para veicular a circulação mercantil, essa formalidade do direito sustenta o paradoxo através de um cinismo de positivar direitos, mas só efetivar para quem está incluído economicamente mesmo. E aí, na prática, a positivação não quer dizer nada. E se você forçar demais a barra de plenitude de direitos e garantias, a forma política se converte em fascismo. Porque o fascismo interdita a ameaça ao capital quando a democracia começa a abrir flancos de vulnerabilidade. E mais, no interior de toda a democracia sempre há exceção. Sempre existiu um outro, um inimigo para o tal cidadão de bem no interior da democracia liberal, que aqui no Brasil era o bandido, nos Estados Unidos, por exemplo, o terrorista. E quem é esse bandido aqui no Brasil? Não é todo mundo que comete um crime previsto tipicamente na norma penal, mas sim o jovem preto da favela, da quebrada, da periferia, que nunca viveu na democracia burguesa e nunca experimentou direitos e garantias fundamentais. Tem uma frase do Robert Kurz, de 93, a Roswitha ainda está viva, mas ele faleceu em 2012, em que ele diz o seguinte, 1993, a democracia é a liberdade de morrer, pelo menos para uma maioria crescente nas pessoas. E aí esse ovo da serpente, metodicamente chocado para que um ódio ao PT se viabilizasse aí, e viabilizasse também a recondução do Brasil ao cativeiro da dependência e da miséria generalizada, eclodiu de um modo que realmente parte da burguesia brasileira não esperava. Eles achavam que iam alçar o PSDB à presidência, mas o Bolsonaro capitaneou com muito mais encaixe as frustrações narcísicas de sujeitos humanamente miseráveis que perfazem o contorno do protofascismo. Justamente nesse apelo moralista aos valores tradicionais da família, machismo, misoginia, LGBTfobia, supostos valores cristãos. E aí, para mim, gente, são emblemáticas as fake news que vinculam a Pablo Vittar ao Lula, porque interditam um projeto político desenvolvimentista a partir da demonização de um inimigo, o Lula, que se associa à frustração do gozo pelo ódio ao sensual que põe o binarismo em xeque. E o binarismo, a heteronormatividade, o machismo, etc., são ilusões de superioridade moral a que se segura uma população tão demente que o patriarcado produtor de mercadorias no Brasil criou a ponto de acreditar em mamadeiras fálicas e coisas do tipo. Acontece que o bolsonarismo se apresentou como uma fórmula perfeitamente a contento para essa readequação servil do Brasil diante da crise neoliberal, graças ao paulo-guedismo. Porém, os desvarios e as loucuras do Bolsonaro e a sua insistência em gerar instabilidade dividiram o capital em um setor que quer o retorno da institucionalidade via democracia e outro que apoia o recrudescimento fascista. Se o Bolsonaro vai cair ou não, ou se ele vai dar autogolpe, depende da correlação de forças do capital brasileiro e principalmente estrangeiro. E vai vingar a melhor forma possível para que o valor continue se autorreproduzindo. E aí estou concluindo, Letícia. E diante de tudo isso que nós estamos vivendo, a esquerda brasileira articula-se da seguinte forma. Os partidos políticos, e olha, todos os que têm representatividade no Congresso Nacional são social-democratas, acham que vencer as eleições municipais desse ano enfraquece o bolsonarismo e tentam desidratar sua figura para vencer as eleições presidenciais de 2022. Alguns parlamentares e setores da sociedade mais combativos insistem no impeachment, como se isso fosse restabelecer a normalidade democrática. E qual democracia, eu pergunto? Os movimentos sociais tradicionais lutam e lutam e lutam pelas garantias jurídicas, pela conservação da forma política e pela conservação dos direitos, essa máxima do nenhum direito a menos. E os movimentos identitários
aí se alegram com representatividade midiática, tem uma pessoa negra na Globo, né? E na internet, o que é pior, vivem de mitificação e cancelamento, lacração, disputa de quem é mais oprimido, protagonismo individual, tudo isso dentro dessa perspectiva altamente liberal. E aí eu pergunto a vocês, nós temos condição de derrotar o fascismo dessa maneira? Eu acho que não. Que seremos apenas títeres nesse teatro da forma política. E quem vai escolher o cenário, se vai ser democracia burguesa ou fascismo ou autocracia, é a direita. A miúde é o valor. Enquanto a gente não entender que as lutas sociais têm que ser contra o capitalismo, ele vencerá por todos os lados, gente, de uma maneira ou de outra. Obrigada.